Olá, amigos! Sou Sofia Dorinskaya, médica e diretora do Centro de Informação Médica. Como vocês sabem, no nosso centro ajudamos as pessoas a eliminar deficiências de nutrientes com uma metodologia especial e um toque de magia. E o que é incomum no que fazemos é que até agora, já estamos no nosso 11º ano de trabalho. Ainda assim, as pessoas perguntam: quais exames de vitaminas eu preciso fazer? Meus amigos, não é necessário fazer nenhum exame de vitaminas, porque eles não são informativos. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, nós reunimos uma biblioteca muito grande de dados médicos reais sobre vitaminas e deficiências de nutrientes. E devo dizer que praticamente todo o período soviético, quando existia a medicina soviética, cientistas, médicos, acadêmicos, institutos científicos inteiros, departamentos médicos, todos se dedicaram ao problema da nutrição humana, deficiências de nutrientes. A influência das deficiências de nutrientes sobre o estado da pessoa e sobre sua saúde. E acredite, tudo. Pessoas de 60 para 65 anos que participaram das pesquisas, equipes de cientistas, queriam encontrar um caminho muito simples para identificar deficiências de nutrientes. Isso é muito simples. Você faz os exames e toda a imagem da vida da pessoa está diante de você. Fica claro o que fazer, claro para onde ir, claro o que adicionar, claro o que reduzir. Nossos antecessores não eram idiotas. Todos querem tudo fácil e imediato. Mas por mais que tentassem, por mais pesquisas que fizessem, por mais experimentos que realizassem, no final das contas chegaram à conclusão de que não é possível fazer nenhum exame para detectar a vitaminose. Existem alguns indicadores de saturação do organismo com vitamina C. Isso é como a determinação da vitamina C na urina. Quanto tempo após certas doses de vitamina C ela começa a aparecer e assim considera-se que o organismo está saturado de vitamina C. Mas isso não muda o fato de que o escorbuto passou, entende? É só um momento curto, porque a vitamina C é uma vitamina solúvel em água. O excesso é eliminado pela urina em poucas horas. E ela é armazenada em pequenas quantidades nas glândulas suprarrenais, na parede do trato gastrointestinal, na parede do intestino. E esses aqui. E ele é sempre consumido. É consumido em grande quantidade. É consumido todos os dias. É consumido a cada minuto. É consumido a cada segundo. Essa vitamina C. Por isso, quando a vitamina C é eliminada, quando uma dose específica é liberada, o organismo pega o que precisa, o resto é eliminado. Então, no fim, isso não significa nada. A única coisa. Eu li um relatório de uma conferência de 1939. Eles tinham pessoas com leucemia e pessoas com leucemia. Não conseguiram saturá-los com vitamina C, por mais vitamina C que dessem a eles, não conseguiram fazer com que essas pessoas começassem a excretar vitamina C na urina. Infelizmente, como isso é pequeno, são como teses de uma conferência, ou seja, não há um relatório completo, vocês entendem? É 1939. Então, se não me engano, era o Instituto Médico de Odessa, um departamento de algum instituto ou o departamento clínico deles em um dos hospitais. Não sabemos as doses, duração do uso, nem a alimentação complementar dessas pessoas. Ano de 1939. Eu não acho que lá fosse possível dar qualquer quantidade de carne para as pessoas. Mas ainda assim, isso aqui. A observação de que pessoas com leucemia, por algum motivo, o organismo delas não se satisfaz com vitamina C. Nenhuma pesquisa adicional foi realizada. Ou elas têm uma degradação aumentada de alguma vitamina C no organismo,
ou uma deficiência tão catastrófica de vitamina C. O que é justamente essa base, essa plataforma, esse fundamento da leucemia? Isso não está claro. Ninguém investigou isso mais a fundo. Por que estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque para ele tanto faz. Perguntas. Perguntas sobre o uso de vitaminas, elas surgem. Estou dizendo isso porque o nosso método não se baseia em exames, especificamente em relação às vitaminas. Não faz sentido fazê-los. Todo o meio acadêmico, todo o pensamento científico e médico das pessoas que estudaram esse problema chegou-se à conclusão de que só o conhecimento das manifestações da deficiência de nutrientes é garantia de que você vai identificá-las. Você sabe o que precisa oferecer e conhece os critérios para perceber quando o organismo começa a se nutrir e a se livrar do estado de deficiência. É por isso que quando você vem até nós e diz: "Quero saber sobre minha deficiência de nutrientes, quais exames eu preciso fazer?" Você pode fazer qualquer exame que quiser, mas isso vai ser apenas uma perda de dinheiro e não faz sentido. Nós não precisamos desses exames. Precisamos de todos os outros documentos médicos. Seus exames, como os médicos estão te tratando, suas prescrições, isso sim é importante. E especificamente sobre esse assunto, especificamente sobre vitaminas e minerais, isso tudo não é informativo e só tem importância quando aparecem sintomas. É exatamente por isso que nós podemos corrigir as deficiências de nutrientes. E quem não faz isso, não consegue corrigi-las. Fácil, simples e claro. Então, hoje, eu gostaria de conversar com vocês sobre o ácido nicotínico. Porque as perguntas sobre vermelhidão causada pelo ácido nicotínico continuam chegando sem parar. Acho que nunca vão acabar, pois sempre chegam pessoas novas. Aliás, muito obrigada pelas novas inscrições e pelas visualizações no canal. E de novo surge a pergunta: por que a vermelhidão? Eu estou tomando uma dose suficiente ou insuficiente? Eu tomo a dose e não fico mais vermelha. Já fiquei antes, mas agora não. Ou nunca fiquei. E como eu mesma posso entender isso? Vamos analisar esse ponto. Afinal, qual é a essência do funcionamento do ácido nicotínico? O ácido nicotínico é um dos principais componentes para o funcionamento do corpo humano. É por isso que eu acho que você já ouviu falar que na União Soviética... Krasnelia, Krasnelia, Krasnelia. Krasnelia, 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 cadê? Krasnelia, Krasnelia, Krasnelia. Krasnelia fazia assim. Uma das coisas é que enquanto eu desenhava, isso é como se fosse o caminho da vida de uma pessoa, sabe? Aqui é onde ela começou e aqui ela vive a sua vida. Uma das funções que o ácido nicotínico desempenha no corpo humano, como foi estabelecido, é que ele livra nosso organismo da exposição à radiação, de qualquer tipo. Você deve entender muito bem que vivemos no planeta Terra e que sempre existe um fundo de radiação. Portanto, mesmo aqui, dizer que existem pessoas com ausência ou deficiência de ácido nicotínico em maior ou menor grau é uma afirmação incorreta. A não ser, é claro, que essa pessoa esteja sempre tomando uma certa quantidade de ácido nicotínico de forma constante. Ou seja, nós sempre estamos sob influência, sob exposição à radiação. E sempre nosso corpo recebe uma certa dose de radiação. E isso é um fator, além de todos os outros. Há vários outros mecanismos para desenvolver deficiência de ácido nicotínico, mas esse fator aqui está constantemente presente em nossas vidas. Ele sempre indica que nosso organismo terá deficiência de ácido nicotínico, porque ele é consumido. Porque nós sempre vivemos em um ambiente com radiação, em maior ou menor grau. Então,
Nosso organismo, além de viver nesse ambiente constante, ainda passa por certos eventos. Temos uma pessoa vivendo aqui sim, e então, aqui ele recebeu alguma exposição adicional, fez um raio-x, aqui aconteceu uma tomografia, e aqui alguma outra coisa, e aqui também. Bem, não é uma protuberância solar, sabe? Como uma tempestade solar. Uma grande quantidade de radiação chegou à Terra, e foi justamente essa que atingiu você. Ou seja, essas ondas de radiação vão se acumulando. Elas não estão todas amontoadas. Não é uma pilha de lixo. São eventos específicos que estão distribuídos ao longo da trajetória da vida de uma pessoa. São eventos bem definidos. E aí você toma uma certa dose de ácido nicotínico e não tem vermelhidão, não aparece vermelhidão. Além da vermelhidão, podem surgir reações diferentes. Pode dar dor de cabeça, pode dar tontura, pode ter alguma sensação de formigamento, não sei, nas extremidades. Pode começar a coçar as mãos ou os pés. Em algum momento, sim. Pode haver vermelhidão local, alguma articulação ficou vermelha, ou seja, manifestação da deficiência de ácido nicotínico e, de modo geral, do funcionamento do ácido nicotínico. A massa deles, mas aqui está você, tomando ácido nicotínico e você, na verdade, não fica vermelha. E depois, de repente, ficou vermelha com a mesma dose. Isso significa que seu organismo lidou com algum momento de alguma exposição à radiação. Você pode perceber isso, pode se lembrar disso, porque é absolutamente certo. Se você voltou de alguma viagem de férias de verão e tomou o sol, por algum tempo, ao ficar vermelha, vai aparecer a marca do seu maiô. E, aliás, sim, o seu bronzeado vai desaparecer mais rápido. Por último, não há nada de assustador nisso. O corpo está se livrando daquela radiação que você recebeu. E você basicamente entende isso. Olha, agora eu tenho... A radiação solar está saindo quando eu tomei sol em algum lugar. E se você, por exemplo, recebeu radiação de algum procedimento médico, você pode ter uma marca quadrada de um raio-x. Sim, isso também acontece. Você entende na hora, né? Agora é esse tipo de situação. Depois, de novo, você não tem vermelhidão. Depois, de novo, você tem vermelhidão. E você vai me perguntar, como saber? Com que frequência isso acontece? Isso eu não sei. Isso é impossível, porque é a vida específica de um organismo específico em condições específicas. Em algum lugar a pessoa vive. Lá a radiação de fundo é maior. Em outro lugar a pessoa vive, lá a radiação de fundo é menor. Em algum lugar a pessoa vai regularmente a certos procedimentos médicos. E em outro lugar a pessoa nem precisa disso. É impossível adivinhar quando vai aparecer essa vermelhidão. Algumas pessoas só temem que eu use o ácido nicotínico errado. O medicamento se chama ácido nicotínico. O segundo nome é Neosyn. Agora, talvez seja o nosso tempo. As empresas farmacêuticas precisam inventar alguma coisa, não sei. Podem chamar de Neosyn, mas colocar lá dentro nicotinamida, por exemplo. Eu suspeito que isso possa acontecer. Leia qual a composição. Você precisa disso se precisar de vermelhidão. É justamente a vermelhidão que indica que estamos liberando radiação. E, aliás, é justamente a vermelhidão. Graças à vermelhidão, nosso sistema capilar se expande e os nutrientes e hormônios chegam às áreas de estagnação no organismo. Ou seja, essa vermelhidão é algo bom. E não há nada de terrível se a pessoa ficou vermelha. Não, é isso. Leia a composição. É necessário que seja exatamente ácido nicotínico. Mas eu quero dizer para vocês que apareceram esses medicamentos de liberação lenta. Então, as estatísticas mostram que esses são medicamentos ruins.
são medicamentos inadequados, porque este é um medicamento de liberação lenta de ácido nicotínico e também existe liberação lenta de vitamina C. Lá é feito de um jeito que eles acabam destruindo justamente essa vitamina que deveriam liberar lentamente. Além disso, eles destroem até mesmo a vitamina que já está no seu organismo, além daquela que você está tomando. Como isso foi descoberto? Clientes que faziam testes repetidos e usavam a versão de liberação lenta apresentavam deficiência ainda maior nos testes seguintes. Ou seja, o medicamento não funciona e nós já não trabalhamos com ele há muitos anos. Isso ficou claro logo nos primeiros meses e faz muito tempo que não usamos medicamentos de liberação lenta. Ou seja, você deve tomar a versão comum, sem invenções, sem aditivos, apenas ácido nicotínico, de liberação imediata. Nada de combinações, nada disso, apenas ácido nicotínico. Quando você tiver vermelhidão, ninguém sabe disso. Se ficar vermelha, simplesmente continue tomando a mesma dose. A vermelhidão vai passar e você vai ver que não vai ter mais vermelhidão. Não, claro, se aumentar muito a dose, a vermelhidão aparece justamente por isso. Uma dose alta, sim, para o organismo. Mas se você consome regularmente seus 100, 150, 200, 300 miligramas desse ácido nicotínico, você vai tomando. E aí, de repente, acontece uma vermelhidão. E depois, por vários meses, não acontece mais nenhuma vermelhidão. Bem, algo saiu, algo ficou na memória do organismo. Uma situação em que o corpo recebeu uma radiação séria, quando o organismo, na verdade, foi destruído, porque a radiação destrói o organismo. Bem, é isso aí. A situação está resolvida? Pode considerar sim? E por favor, não se esqueça, as vitaminas só funcionam na presença de carne. Carne! No mínimo, 850 gramas do produto pronto por dia devem ser consumidos por uma pessoa. No mínimo 800, mas o ideal é mais. Quando vocês conseguirem 1 quilo, aqui, considerem que vocês são ótimas. Parabéns! E em princípio, além da carne, podem ser usados alguns temperos baratos. Mas isso não é essencial. O principal alimento que uma pessoa deve consumir é a carne. O alimento é a carne. Se você precisar de alguma ajuda para corrigir deficiências, e como vocês entenderam, como discutimos hoje, não existem pessoas no planeta Terra que não tenham deficiências em maior ou menor grau, em maior ou menor. Entende? Quando me dizem, ele é tão rico, ela é tão rica, ela não pode ter escorbuto. Desculpe, mas o escorbuto não está na carteira. Porque o mecanismo de desenvolvimento do escorbuto é o mesmo tanto para o rico quanto para o pobre. Claro, o rico pode organizar uma alimentação melhor para si mesmo. Bem, uma pessoa com algum dinheiro, não alguém sem dinheiro lá. Bem, em princípio, o problema da fome ainda existe. Alimentar-se continua sendo necessário e é obrigação da pessoa cuidar da própria alimentação. Isso. Mas, em princípio, todas as pessoas no planeta são carentes. Outra coisa é que os déficits devem ser resolvidos de uma vez por todas na vida. Uma vez só, é preciso resolvê-los. É muito raro, extremamente raro, quando a pessoa chega com outros tipos de manifestações, mas o quadro dela é completamente diferente, deficitário. Ou seja, podemos dizer que algum tipo de condição deficitária, nós resolvemos uma configuração deficitária e a pessoa ainda tem outra configuração deficitária. Não vou entrar nesses detalhes agora, mas eu formulo isso como uma configuração deficitária, porque os testes da pessoa são absolutamente idênticos. Se você olhar no nosso site, lá tem alguns casos apresentados. Esquemas de eliminação de déficits. Então, nunca acontece de uma pessoa, depois de passar pelo programa, não podermos construir o esquema de eliminação de déficits dela. E se por algum motivo ele não passar pela segunda vez,
Nunca o quadro é o mesmo. Ele sempre é diferente. Isso significa que estamos lidando com alguma outra situação que precisa ser resolvida. Mas a verdade é que, se o problema está resolvido, a continuação não sei. Eu não tenho certeza sobre isso. Anestesia à coluna, ela não serve, não funciona. Aquelas ações eficazes com sua última recomendação, onde isso foi dito a ele, escrito, contado. Manter essas ações bem-sucedidas que preservam a saúde dele. A única coisa é se acontecerem algumas situações, como uma hipotermia grave ou algum tipo de intoxicação. Bem, algo assim, sabe? Tipo o Titanic afundando, ele ficou lá não sei quanto tempo naquela água gelada, foi resgatado e agora precisa. Sim, isso foi um estresse. O organismo perdeu muita coisa. Ou houve algum tratamento assim. Uau, foi intenso lá, então algo parecido aconteceu. Então, claro, é preciso corrigir isso, vir e fazer. Normalmente, na segunda vez, tudo é mais rápido e fácil. Ou seja, isso geralmente precisa ser feito só uma vez na vida. E você basicamente está feliz, recuperado, pode seguir em frente e viver sua melhor vida. Obrigada pela atenção. Estamos trabalhando e esperando por você. Venha nos visitar.